Muito bem, no vídeo anterior eu solucionei esse exercício aqui, certo? Do oscilador harmônico amortecido de um peso dentro de um fluido. Assista a parte 1 antes, senão não faz sentido assistir essa continuação aqui, que é só substituição de fórmula. Nós chegamos à conclusão que o Z mínimo, certo? A massa está numa posição de equilíbrio aqui, inicialmente em Z igual a zero, certo? Nesse nível aqui. Eu puxo ela um x0 para baixo e ela vai ir até um máximo de altura aqui, ou seja, vai comprimir a mola vai ficar com um Z mínimo aqui. E nós concluímos no vídeo anterior que esse Z mínimo era igual ao Z0, que é o ponto de equilíbrio em relação ao teto, menos o módulo do x mínimo, e o x mínimo era do gráfico aqui do oscilador harmônico amortecido. Se você perceber bem, desse ponto até esse ponto aqui no tempo, eu tenho meio período, ok? Então eu já sei qual o valor que eu preciso substituir nessa fórmula aqui. Eu preciso colocar t igual a meio período, ok? Vamos substituir os valores agora. Primeira coisa que eu vou fazer é os parâmetros do meu oscilador harmônico amortecido. Tá, a primeira coisa é a massa que eu preciso para calcular a frequência ômega zero. Frequência angular ômega zero. A massa vai ser a densidade vezes o volume do bloco. A densidade do bloco é 7.000, o volume do bloco é 0,2, é 2 sobre 10 ao cubo, porque é um bloco cúbico. Substituindo isso daqui dá 56 quilos, certo? O K é 5.500, então quando eu jogo na fórmula, a frequência natural, né, que a gente chama de frequência natural, se não houvesse atrito, é 10 radianos por segundo. O valor do B é gama sobre 2m. Gama é dado por 40 newton segundo por metro, então está aqui, dividido por 2, a massa, acabei de calcular, 56, isso daqui dá aproximadamente 0,36. Então você percebe que a frequência natural é muito maior do que o B. Como o ômega é ômega 0 quadrado menos b quadrado tira a raiz, isso significa, como o ômega 0 é muito maior do que b, o ômega é aproximadamente ômega 0 e o φ que aparece na solução do oscilador harmônico amortecido, com as condições iniciais, que eu resolvi no vídeo anterior, ele vai ser zero, aproximadamente zero. Isso quer dizer que a minha solução do oscilador harmônico amortecido degenera para a solução do oscilador harmônico, só que com o termo exponencial. Ele vai cair bem lentamente, ok? O x mínimo vai ser dado quando a velocidade for zero, novamente, então a velocidade inicial é zero, depois de meio período. Isso significa que esse cara aqui, depois de meio período, ele vai estar invertido, né? A fase depois de meio período ômega 0 t sobre 2, ele é igual a π, ok? Andou meio período. Isso quer dizer que esse cosseno vai dar menos 1, por isso aparece esse sinal de menos. E daí eu tenho que substituir esse exponencial com bzinho período sobre 2, que é o que aparece aqui no tempo. Bzinho período sobre 2, o período eu substituo por 2π sobre ômega 0. Substituindo os valores, corta esse 2 com esse 2 aqui. Substituindo os valores, eu tenho π vezes 0,36 dividido por 10. Π vezes 0,36 é aproximadamente 1, certo? Então, esse valor aqui vai ficar 1 sobre 10, que é 0,1. Agora eu preciso substituir no exponencial. Não uso calculadora. Faço uma expansão em série de Taylor, série de Maclaurin, na verdade, do exponencial. Está aqui os 3 primeiros termos. Quando esse cara é muito pequeno, quando o expoente é muito pequeno, eu posso ficar só com o primeiro termo. Então esse exponencial, uma aproximação bem grosseira, vai dar 0,9. Se você quiser uma aproximação melhor, usa a calculadora. Ok. Então eu já tenho as condições de calcular o x mínimo. O x mínimo, portanto, ele vai ser x0 menos x0, que é 14 centímetros, vezes 0,9, isso daqui vai dar aproximadamente menos 0,12. Agora eu preciso calcular Z0. Z0 a gente tinha calculado no vídeo anterior,
Tá aqui a fórmula, vou repetir a fórmula aqui. É o peso menos o empuxo dividido pela constante da mola mais o tamanho da mola relaxada. Isso daqui vai ficar, substitui o peso por μ vezes o volume vezes a gravidade e substitui o empuxo por μ do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. O volume deslocado e o volume do objeto é igual porque o objeto está imerso. Substituindo aqui dá 7.000, que é a densidade do objeto, 2.000, que é a densidade do fluido, 2 sobre 10, que é o volume do bloco, 10 é a gravidade, dividido por 5.500, que é a constante da mola. Substituindo aqui, esse lado aqui dá aproximadamente 0,07, uma aproximação grosseira, certo? Toda vez que você for dividir por 11, bem grosseira essa aproximação, 8 dividido por 1,1, subtrai 10%, e nessa aproximação grosseira 0,7. Se o 8 estivesse sendo dividido por 0,9, soma 10%, vai dar aproximadamente 9. Opa, aqui é 7, aqui é 9. Certo? Bem grosseiro, bem grosseiro. Ok? Esse é o raciocínio que eu uso nas contas. Tá, daí isso daqui vai dar, então, somando o meio metro, vai dar 0,57. Então agora eu pego 0,57 menos 0,12, vai dar Z mínimo 0,45. A última coisa que o exercício pede, além desse Z mínimo, ele pede que fração da energia é perdida por ciclo de oscilação. Por ciclo de oscilação, agora eu não posso usar meio período, eu tenho que usar o período inteiro. E a energia perdida por ciclo, bem, a energia tem a velocidade ao quadrado e tem o x quadrado. Isso eu resolvi também num outro vídeo, que eu calculei o fator de qualidade. Você vai levar esse cara aqui ao quadrado, vai aparecer esse exponencial ao quadrado, levar esse ao quadrado, vai aparecer esse exponencial ao quadrado. Quando eu faço um período e divido pelo valor de energia, o único termo que sobra é esse exponencial aqui, a única parte que é não periódica, né? Não constante nem periódica. Portanto, o expoente agora, antes estava BT sobre 2, agora vai estar 2BT. Então, se BT sobre 2 é 0,1, 2BT é 0,4. Ainda utilizando essa aproximação grosseira, eu vou ter que isso daqui é aproximadamente 0,4, ou seja, perde aproximadamente 40%. Eu tô como eu posso dizer, superestimando, porque o próximo termo aqui ele ia ser positivo, então ia aparecer um 0,4 ao quadrado dividido por 2, que ia ser 0,16 sobre 2, daí é 0,08, que eu ia substituir aqui, então próxima correção ia dar 32%. Estou subestimando bastante, né, pelo jeito. Mas não importa, ok? Não importa. Você entendeu o raciocínio? E esse realmente é um problema cabuloso, cara. Olha, se eu fosse cobrar um problema desse na prova, era aquele último exercício para o aluno, né? O que sabe, sabe. O que não sabe, não tem o que decorar aqui, né? É muita informação. Ou você aprendeu ou você não aprendeu.